Fala pessoal, bem-vindos ao Pedidos da Semana. Hoje um pouquinho mais tarde, me desculpa por isso, mas sem perder tempo, vamos lá. Primeiro papel que foi pedido foi Sanepar 11 e Sanepar teve aí um candle que lembrou um pouquinho, né? Um dojizinho. Aqui na esquerda no gráfico semanal a gente consegue ver um pouquinho melhor. Parece um dojizinho, né? Não é exatamente um doji, mas isso mostra um pouquinho de exaustão de força compradora. Na real, esse candle ficou com esse desenho porque na sexta-feira houve uma defesa compradora aqui na região dos R$29. Entrou força compradora defendendo o papel, tá bom? Se você não está comprado, Rafael, dá para comprar na superação da máxima de sexta? Até dá, mas eu particularmente esperaria uma correçãozinha. Sanepar 4, mesma coisa, tá? Teve gente que pediu 11, teve gente que pediu 4, mesma coisa, tá bom? Não tem muito o que fazer além disso. Lado bom é que essa média de 200 realmente está servindo de suporte, vamos ficar atento a ela. Se vier uma correção mais forte, vou puxar aqui na 11 fica visualmente mais agradável, você pode ter uma queda até a média de 21, ou então até esta linha que eu fiz aqui, esse canalzinho que eu tracei aqui, que vai bater com a média de 9, tá? Então uma correçãozinha até a média de 9 do semanal é extremamente tranquilo, não é para se preocupar. Azul deixou um PC de venda aqui no semanal, porém com stop de quase 40%, né? Um stop caríssimo, de 8 conto. O papel subiu, a Gol fez a mesma coisa, tá? Não sei se pediram Gol, não pediram Gol. Mas a Gol fez a mesma coisa, deixou um padrão de ilha, e esse padrão de ilha enseja uma venda. O que eu, Rafael, estou esperando? Segunda-feira isso aqui virar um 9.1 de venda, e se não for um candle muito esquisito, eu provavelmente faço uma venda, tá? Mas aí venda curtinha, porque na região dos 17,60, talvez até acima aqui, talvez até aqui já na região dos 19, tenha defesa, tá bom? Então eu vou avaliar o 9.1 quando ele vier, né? Mais região aqui dos 17,50, 17,60 é realmente, aqui está 70, né? Tudo bem, essa regiãozinha aí é realmente um bom suporte para esse papel, tá? Então fiquem atentos a isso. E a RBR deixou uma tática da sombra superior com uma vendinha aqui nos 10,85 que eu falei no Ações no Radar. Você que pediu RBR, você não assistiu Ações no Radar. Então, ó, tô puxando a orelha, hein? Assiste Ações no Radar antes. Deixou a tática da sombra superior, isso aqui é uma venda. Suporte em IRBR só lá na região dos 8,25 mais ou menos. Talvez a média de 21 segure um pouco aqui no gráfico diário, mas há uma grande probabilidade desse papel ficar oscilando nessa regiãozinha aqui por um bom tempo ainda, tá? É o mais provável. Pode ser que suba, rompa, vá embora, claro, mas o mais provável é ele ficar dentro dessa consolidação. Ah, pediram Gol sim. Gol está no mesmo cenário de azul. Então deixou este gap de ilha com a volta e esse aqui um candle mais feio que azul. Novamente vou esperar também o 9.1 de venda para entrar vendido nele. Suporte na região dos 13,74, talvez um pouquinho antes. E principalmente essa média de 21 vai subir também. Vai dar aí alguma proteçãozinha, tá? Não vejo esse papel fazendo alta no curto prazo. Pode subir? Lógico que pode, estou falando o que eu estou vendo, eu não estou sempre certo. Ambev deixou 9.1 de venda na sexta, mas com um candle meio feio, né, com uma defesa. Legal que a regiãozinha dos 13,20 se mostrou um suportezinho, né? E houve pequeno interesse vendedor. O volume aqui foi relativamente baixo em relação à média dos últimos 20 dias, tá? Suporte, então, na região dos 13, não tem nenhuma compra aqui, tá? Na verdade, tem duas estratégias de venda, um PC semanal e um 9.1 no diário, só que eu não estou botando fé. Dentro dos critérios de excelência que eu uso, esse 9.1 não está legal, não. Movida está aí com um PC de venda e um 9.1 de venda muito parecido com a Ambev. E junto da Ambev nós temos um suportezinho, um provável suporte, bem onde o candle terminou aqui na região dos 12,46. Por que eu estou falando provável suporte? Porque
no tempo presente aí, sem querer voltar muito no passado ou sem querer dar muita prolongada, ele só tocou uma vez, então eu não consigo dizer qual que é o interesse comprador desta região. Eu posso dizer uma coisa, logo abaixo tem um pequeno gap para fechar e tem uma média de 21 que vai se encontrar aí durante essa semana. Desse jeito, eu imagino que esse suporte é válido, por isso que esse 9.1 não entra no meu critério de excelência e para subir essa média tem que virar para cima de novo, tá? Então tem que confirmar o suporte e começar a entrar volume comprador. Na sequência de movida nós temos Pomo, Marco Polo. Marco Polo deixou um PC de venda, só que um stop caríssimo também, de 20%, não gosto de stop assim, e deixou um 9.3 de compra, só que um desenho muito feio, tá? A força vendedora foi extremamente significante e deixou claro que essa média de 400 Values Wilder, viu como média móvel é importante? Ela serviu como um baita de uma resistência, tá bom? Uma super resistência. Nesse momento o papel está testando na região dos R$3. Perdeu R$3, próximo suporte lá nos 2,70, 2,80. Perdeu 2,80, 2,60, então é um papel que tem bastante proteçãozinha. Até por isso que eu não estou pensando em vender ele agora não, tá bom? E também já está valendo R$3, né? Em sequência, Minerva. Minerva ela simplesmente estacionou, né? Ela atingiu. Se você olhar aqui no gráfico semanal, você vai ver que aqui são os topos pré-Covid, né? Pré-crise. E você vai ver que chegou perto daquela regiãozinha e depois disso perdeu o fôlego, né? Tá nesse range de trade aqui, não quer ir para lugar nenhum. O que a gente faz? Afunila ele e espera romper para algum lado para definir. Suporte na média de 200, aqui na região dos 11,30, que bate mais ou menos com a média de 21 dos 11,24, né? Essa média é sempre aritmética, tá? Sempre não, mas eu praticamente só uso ela aritmética. Eu tenho até ela exponencial, mas eu não gosto dela exponencial para esse tipo de análise, tá bom? Bom, nesse cenário, então, a gente espera romper para definir suporte nos 11,30, resistência lá na região dos 14,80, R$15, um pouquinho antes dos R$15, lá para os 14,80, a gente já deve ter uma boa resistência, tá bom? Rent, Localiza deu aqui um 9.1 de venda, perdeu então 38,90, nós temos um 9.1 de venda que vai de cara com a média de 21, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá bom? Tem que ver se essa média de 21 não vai servir aí como um suporte. Fora isso, para subir, eu só consigo aceitar uma compra legal na superação dos 43,70, mais ou menos R$44. Bradesco está complicado, né? Fez um engolfo de baixa, não é bem um engolfo, mas dá até para considerar um engolfo de baixa. E na verdade ele faz muito isso, né? Fez alguns dias atrás, fez um parecido com o engolfo de baixa agora na quarta-feira. O setor bancário está sofrendo muito. Aqui eu estou esperando 9.1 de venda, no YouTube já deu. No YouTube já deu aqui o 9.1 de venda, tanto que eu dei venda lá no Ações no Radar, né? Bradesco ainda não deu, estou esperando para ver o que a gente faz nisso. IPC de venda no semanal. Compra só depois que superar essa média de 400 aqui, tá? Antes disso eu não me arrisco a comprar não. E finalmente alguém pediu o IBR, né? Fazia dias e dias e dias e dias que eu não analisava o IBR. Alta expressiva, voltou para os R$1 aí, né? R$1,02. Um canalzinho de alta, bem legal até, daquela queda de março recuperou quase tudo, né? Então recuperou, caiu aí um total de 66 centavos, recuperou aí 59, né? Quase aí recuperando 100% da queda, muito bom isso, principalmente quem está comprado em Oi, né? Eu tô chateado porque eu comprei Oi lá nos 43 centavos, vendi lá nos 50 e poucos, achando que tinha feito o melhor negócio da vida, agora está R$1,02. Tudo bem, faz parte. De qualquer forma, esse candle aqui me chamou a atenção porque ele tem um volume extremamente expressivo para o momento. Na sexta-feira, praticamente todas as ações caíram, o IBR foi uma das poucas que subiu. Até o pessoal está brincando, falando que o IBR hoje em dia é proteção de carteira, né? Mas
esse candle aqui eu vou acabar interpretando ele como os dois momentos em um dia só. Então ele tem a ignição e ele mesmo já é a exaustão, tá? Eu estou interpretando dessa forma. Infelizmente esse candle tem me dado esse sinal. Em contrapartida, ele já está 4 semanas de alta, 4 semanas fechando em alta. Então há uma força compradora aí persistente. Deixa eu observar uma coisa, quem foi que mais vendeu esse papel aqui? Legal, quem comprou foi bom, quem mais vendeu foi pessoa física, né? Papel sobe, pessoa física desova, né? Mas tá bom. E o cenário macro está mais ou menos favorável para cenário macro. O cenário a análise fundamental, a parte fundamentalista, ela está relativamente favorável aí para o IBR, tá? Acredito até que possa continuar subindo, mas seria legal ter uma correçãozinha antes. Está começando a se distanciar muito das médias e esse papel é um papel sensível. Quando ele cai mesmo, né? É só olhar aqui, ó. Quando ele cai violento, né? As pancadas doem, tá? Então é um papel meio arisco. Fora isso, não vejo muitos motivos de venda agora. Eu só queria que ele corrigisse um pouco para as médias aqui embaixo. Em sequência, Ibrahim Pardini, 9,3 de compra, horrível, em cima da média. Tem duas médias de 400 aqui, por isso que eu não dei compra. E um PC de venda no semanal. Temos resistência na região dos 22,50 e 23,70, mais ou menos. Resistênciazinha que se mostrou, pelo menos, nesses últimos dias, de alta relevância, né? Média de 21 lá embaixo, nos 19,40. Então, atenção a isso, tá bom? Venda, eu não vejo venda agora nesse papel, porque temos também um suporte aqui na região mais ou menos de 21,30. Então, essa semaninha vai ser decisiva. Perdeu 21,30, próximo suporte 19,40. CCRO ele está num cenário meio difícil, né? Ele tentou subir, tentou superar 15,50, que é a média de 200 aqui no diário, não conseguiu, deixou esse cenário de sombras aqui no gráfico semanal, que eu particularmente não gosto, e está voltando a testar uma regiãozinha aqui, que foi a mesma que ficou dando briga, que é entre 13,43, que ele chegou perto, e 14,50 mais ou menos, um pouquinho menos 14,50, 14,30, mais ou menos a região que ele está. É uma regiãozinha meio complicada para esse papel. Novamente a gente vai ter que esperar uma definição. Superou 14,50, que fez essa média virar azul, virar para cima, virar positiva, deu um 9,1 de compra, aí eu começo a achar interessante, né? Aí a próxima preocupação vai ser 15,50, mas ainda assim eu começo a achar interessante, desde que tenhamos volume comprador. Tem que ter volume comprador, e até o momento, quando entra o volume, ele entra desovando o papel, ele entra se desfazendo do papel, tá? Embraer, 9,1 de venda, outro que eu tenho que puxar a orelha, não assistiu ações no radar, assiste ações no radar que eu já comentei de Embraer. Tá? Embraer deu 9,1 de venda, próximo suporte vai ser lá no 7,70. Cenário fundamentalista de Embraer, o cenário, abre aspas, macro dela, não está legal, tá bom? Várias empresas fazendo underrating, fazendo a cotização para baixo desse papel, tá bom? E região dos 12 e 14 é a grande decisiva, tá? Superação de 12 e 14, aí sim é o que vai chamar a atenção da gente. Em sequência, nós temos Centauro. Centauro deu 9,4 de compra. Dá para comprar? Eu não gostaria, eu não vou comprar aqui, porque nós temos uma resistência logo na cara nos 34,57. Precisa ser superado? Lógico que precisa, né, para continuar subindo. Mas eu não gostei dele ter tido essa alta, fez até um candlezinho bonitinho, né, sem sombra nenhuma, fechou na máxima do dia, mas não deu volume, né? Deu um volume relativamente acima, mas não deu um volume condizente com esse papel. Aí quando você olha alguns osciladores, você começa a notar certas divergências, né? Acumulação e distribuição, por exemplo, deram algumas divergências, e principalmente aqui no MACD. O MACD está caindo enquanto o papel tenta recuperar, ou seja, o volume não está convencendo, tá?
Esse volume não está convencendo. E essa oscilação dos candles não estão convencendo. Abriu super lá embaixo, num gap de baixa, e voltou para a região que está. Quando ele superar de fato a região de 34,57, aí eu fico atento a alguma estratégia nova para a gente fazer. Suporte região dos 30,23, que deixou bem claro na sexta-feira que é um ótimo suporte, não por menos, é a média de 9 no semanal, e próxima resistência já na cara do gol aqui aos R$ 36,00. Seguindo, nós temos Tietê, AES Tietê, Tiet 11. Né? Tiet tinha um apelido, a gente usava Tiet como apelido para alguma coisa. Quem gostava de banda, né? Tiet de banda. Tá um cenário complicado, os candles perderam expressão, tá numa região de consolidação com leve viés de alta, só que isso aqui é um formato baixista, esse círculo aqui, esse semicírculo aqui, nossa senhora, esse semicírculo aqui tem um viés baixista, tá? Ele pode querer depois fazer um cup and handle para baixo, tá bom? Invertido aí. Não gosto deste padrãozinho neste local, tá bom? Não gosto disso. Mas esse cup and handle é de alta. Não vejo ele como de alta. Ele não está numa região apropriada para isso, tá bom? Suporte, região dos 13,50 com 13,80 é uma região boa de suporte. Por isso também que, apesar do 9,1 de venda, eu não estou considerando venda. Defendeu a região dos 13,50, a gente começa a pensar aí sim numa estratégiazinha de compra, buscando como primeiro alvo a próxima resistência lá nos 15,25 e depois lá nos R$16, onde a gente vai encontrar resistência ferrenha para esse papel. CSNA numa situação complicada, tática da sombra superior, perda de 10,66. Temos aí um 9,1 de venda no diário e uma tática da sombra superior no semanal. Tá? Suporte imediato nos 10,40. Tanto é que por causa disso que eu não sei se eu quero vender esse papel. Talvez eu não vá mexer nele, eu vou só assistir. E logo abaixo na média de 21, que está com uma inclinação boa, tá? O papel recuperou bem, deu vários 9,3 aqui e um único 9,1 semanal que chegou a dar aí 23% de alta. Tá bom? Superação agora só lá da região dos 12,50 que começa a ficar atraente esse papel. JBS, o cenário de JBS não está bonito, né? De novo, diretores aí sendo investigados, de novo um cenário que não colabora, de novo dúvidas, fábricas que tiveram que ser fechadas, enfim, o cenário macro não está favorável para a JBS. Entretanto, ainda assim, região dos 20 e 36 tem se mostrado forte suporte. Perdeu essa região, aí complica, próximo suporte só lá nos 18, 17 e 50, ou até talvez 18 e 50 tem alguma resistênciazinha, mais ou menos nessa regiãozinha, mas eu acho, tem algum suporte bom aqui na região dos 18,50, mas eu acho mesmo só lá nos 17,50 que a gente vai ver esse papel ser segurado. Isso se perder 20,36, tá bom? Na verdade, um pouquinho abaixo. Perder aí R$20, tá bom? Então, R$20 tem se mostrado bom suporte sim. Se vier a superar aqui a regiãozinha dos 22,85, 22,90, acredito que ele vai tentar tocar essa média de 200 como foi no mês de maio, tá bom? Gabor, na sequência, 9,3 de compra, até interessantinho se não fosse o fato de que em 2,80 nós temos já uma resistência que se mostrou, só você olhar aqui no semanal, se mostrou extremamente forte, né? Essa resistência aqui segurou o papel, tá? Então 2,80 é uma região a ser superada. O problema é que a Gabor está com resistência direto, resistência nos 2,80, nos 3, nos 3,15, nos 3,50, nos 3,70. Então é um papel que vai precisar superar ainda bastante resistência. Atenção, um destaque aí ao volume, né? Entrou interesse nesse papel e teve gente desovando, aproveitando esta altinha aqui para desovar o papel. Então atenção a isso, tá? Suporte nos 2,30 e na perda depois temos suporte nos R$2. Burger King,
9.1 de venda, outro que eu preciso puxar a orelha, né? Quem pediu Burger King, também falei no Ações no Radar, vocês precisam assistir Ações no Radar antes de pedir papel para não ficar repetindo coisa, né? 9.1 de venda, cuidado com a média de 21 se você for entrar vendido. Resistência nos 14,50 e outra resistência nos 15,20, tá? 14,50 vai ser a resistência do momento, né? Essa aqui tem que ser superada para então o papel ganhar aí fôlego, tá? Perdeu aqui 12,15, perdeu a média de 21, aí desce lá para os R$10, ou talvez ele dê uma pausa aqui no gap nos 10,70, tá bom? Então é isso, terminado aí os pedidos. Se você ficou com alguma dúvida ainda, precisa tirar alguma dúvida, perguntar alguma coisa, você pode deixar um comentário aqui, respondo assim que possível, ou então você pode me mandar um direct lá pelo Instagram, ou se sentir mais confortável, mandar um e-mail. Eu sempre dou preferência para e-mail, depois eu olho no Instagram e por último os comentários. Tá legal? É isso, uma ótima semana para você e nos vemos agora segunda cedinho no Giro de Notícias. Até lá!